E vamos falar dele. Messi, Lionel Messi, fez 2 gols ontem. Parece que perdeu um pênalti, né? Eu não vi o jogo, eu só vi depois do resultado. 2 horas da tarde eu tava nanando, né? Pô. Então, vamos falar dessa lenda, desse craque, desse fora de série, desse alienígena. Porque ele, do século XXI, é o melhor e maior jogador de todos os tempos do século XXI. Pelé não conta. Então, vamos falar um pouco dele. Já se inscreve aí, deixa o seu like, né, que eu sei que eu tenho que pedir. Eu não gosto muito, né? Fica a critério de cada um. Mas de vez em quando eu esqueço, aí os caras falam, deixa o like. Eu vou lá e deixo o like. Né? Às vezes eu me esqueço de deixar o likezão. Então vamos lá, vamos falar desse monstro, desse alienígena. Ó, tô falando que vai pousar uma nave lá no Jogo do Brasil, né? Vamos aguardar, né? 7 horas da noite. Eu vou acordar 10 para 7 para acompanhar ali o primeiro tempo que eu vou estar em casa ainda. Mas vamos falar do alienígena Lionel Messi. Eu acho ele um craque no patamar dos maiores. Isso é um fato, não tem que discutir. Ele tem talento, dom natural, ele nasceu com um dom, Deus deu para ele e falou, tô, vai. Seria ótimo se ele fosse brasileiro. Mas infelizmente ele é argentino, mas a gente não vai desmerecer, porque a gente não gosta de argentino, o talento do cara. Isso é inegável. Eu acho o gaúcho mais malabarista, no critério plasticidade, de encantar, de dar show, de fazer, sabe, o Bernabéu levantar e aplaudir ele. Nesse ponto, eu acho que o gaúcho foi acima de todos. O Messi é um jogador completo, que joga para o time e dá show de futebol. O gaúcho era mais aquelas coisas assim, tipo o Falcão pro futsal. Vou te dar um exemplo, assim, quem sabe você entende, que é fazer umas coisas tipo mirabolantes, que praticamente ninguém consegue fazer. O Pelé não está nessa lista, ele é ao concurso, ele está fora, ele é acima de todos, ele não entra nessa lista. Eu não vi Pelé, eu não vi Maradona, eu não vi Zico, eu não vi Ademir da Guia, eu não vi Rivelino, eu não vi um monte aí, um monte. Eu sou de 90 para cá, né? Eu nasci em 89, então de 90 para cá posso considerar alguns nomes que jogaram ali 10, 12, 15 anos, que aí peguei ali a minha juventude e cresci. Como eu disse, o gaúcho para mim, ele é diferente em plasticidade, ele tem um dom, um talento para um futebol arte, para um showball. O Messi é pro jogo, é pro futebol ou esporte, que é fazer gol e ganhar os jogos. Ele é indiscutível. O Cristiano Ronaldo, ele é algo treinado, ele precisa treinar, ele precisa fazer o quê? Se dedicar. O Messi é natural, é um dom. Vou colocar aqui, o Neymar, ele tem um dom, é natural, ele só não se cuidou, ele só não quis ser um atleta, ele só não quis ser um jogador de futebol. No século XXI. Se fosse nos anos 80, 70, o futebol era diferente, ele poderia ser um fora de série acima do que ele foi hoje. Mas a vida extracampo, as preocupações com outras coisas, a não ser o corpo, que é o instrumento de trabalho, né? Natural, todo mundo tem que se cuidar do corpo. Mas onde o corpo é mais exigido, ele não se cuidou. Enfim, o vídeo é do Messi. Eu só estou dando aqui um parâmetro para... se alguém ver esse vídeo depois e falar, pô, mas você falou... Eu estou falando do Messi. O jogador de futebol Lionel Messi. Ele é o cara. Bateu o Miroslav Klose em Copas, em questão de gols. Ele fez 18. Ele fez 2 ontem. E parece que perdeu um pênalti, né? Então, deixa eu ver se no minuto a minuto aqui. Ele perdeu. Foi aos 8 minutos. O Messi perdeu. Depois eu vejo lá. Aí fez aos 38. Deixa eu ver. Foi aos 95. Eu não vi os lances ainda, então não posso falar. Estou falando aqui do jogador, não estou falando do jogo da Copa. Enfim, só para dar um parâmetro, ele poderia ter feito mais um hat-trick. Olha só que porra, hein, velho. O cara é um fenômeno. Para bater pênalti não é nem tanto, não. O Neymar disse que ajudou ele e tal, para melhorar, porque parece que ele foi o único jogador a perder, acho que 3 pênaltis em 3 Copas no jogo normal, ou em 2 Copas, não lembro. O cara comentou lá no intervalo. Não tem muito o que falar, né? Acho que eu já falei tudo. O cara é realmente um fenômeno. É o maior jogador dos últimos tempos.
é inegável. Ah, lembrei. Em relação aos gols na Copa, eu acho que o Mbappé vai passar ele, mas não nessa. Talvez na próxima ou na outra. Porque se eu não me engano, meu pai tem 25, se eu não me engano. Aí vamos pular 29, 33. Ele pode até disputar mais uma com 37. Então assim, o cara tá na terceira Copa. 18, 22 e 26. Ele pode jogar 30 com 29, com 33, 34. A Copa de 34 é de 38 com 37, mano. O cara ainda pode desculpar. Você tá doido, velho. Na boa, o Cristiano Ronaldo, infelizmente, ele vai jogar hoje. É uma carta fora do baralho aí, mano. O robozão é treinamento. O cara se dedicou a treinar para tentar ser o melhor na sua área ali. Mas o Messi tem um dom que é natural. E não. Dificilmente vai nascer outro nos próximos 20 anos, talvez, cara. Porque o cara foi genial, mano. O cara foi um monstro. Ele não é desse mundo. Isso é um fato. Deus criou, falou, vai lá, filho, arrebente no esporte, futebol. Tu vai ser achincalhado no início. Calma. Não desista. Ele tinha desistido da seleção. Calma, não desista. Você vai conseguir. E o cara foi e conseguiu uma Copa América aqui, no Maracanã. Foi campeão do mundo. Ganhou mais uma Copa América aqui no Maracanã contra o Brasil. A Copa do Mundo contra a França. E a outra Copa América, se não me engano, contra a Colômbia. Que foi agora a última. Então, assim, o cara é óbvio que essa geração é de 12 a 21, 23 anos, vai falar que o Messi é o maior de todos. Ótimo, beleza, não tem problema. As discussões estão bem distintas. Mas quem para analisar o contexto de tudo, o Messi é o camisa 10 por causa de uma pessoa. Eu vou contar, eu não sei se eu estiver enganado, mas a camisa mais importante no futebol, lá nos primórdios do futebol, é, se eu não me engano, a 5 ou a 8, né? Aí o que aconteceu? Na Copa de 70, de 58, as camisas se perderam, o Pelé não tinha dele. Aí foi lá e deram a 10 para ele, que era uma numeração que estava ali sobrando. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou pesquisar isso, eu vou trazer essa informação. Pronto, achei aqui a história. Ó. Antes de Pelé, a camisa 10 era apenas um número posicional adotado nos esquemas táticos da época. Ao brilhar na Copa de 58, com apenas 17 anos, o rei redefiniu a mística do número, transformando-o no símbolo máximo da genialidade, liderança e protagonismo no futebol mundial, a origem e o acaso. A numeração inicial do futebol seguia a ordem tática dos esquemas defensivos e ofensivos da época. Os jogadores recebiam números de acordo com suas posições no campo. No entanto, na Copa do Mundo de 58, a Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, enviou a lista de convocados sem a numeração defendida, sem a numeração definida, na verdade. Coube ao comitê organizador da FIFA a distribuição aleatória dos números. Por um golpe do destino, o garoto Pelé, então com 17 anos, acabou recebendo a camisa 10. O que era apenas um detalhe burocrático tornou-se o início da maior lenda individual do esporte. Aí a camisa 10 se tornou o sinônimo de que é o craque, o melhor do time. Né? E o 9, o centroavante lá. Então é isso, eu lembro que eu ouvi essa história e tal, então por isso que eu estou aqui contando. Então o Messi é o 10 hoje por causa do Pelé. Por isso que o Pelé não entra nessa conta, nessa lógica. Beleza? É o maior de todos os tempos, desse século, desse futebol, era moderna. A era pré-moderna, que é o futebol dos anos 70 até os anos 2000, é Pelé, Zico, Maradona. Tem outros, Stefano aí, que é mais antigo ainda, que para alguns argentinos mais antigo foi o melhor de todos os tempos. Melhor até que o Maradona, o Messi agora. O cara foi o craque, porra. Procura saber quem foi Di Stefano. Cara, vocês vão... Teve Cruyff, teve um monte. Mas vamos falar do futebol que a gente está vivendo hoje. Minha geração, um pouco acima. Meu pai, com 65 anos, ele não viu muito do Pelé. Né? Na Copa de 70 ele tinha 10 anos. Então, assim, ele viu um pouco. Então, ele sabe a grandeza e tal. Mas que ele
ter uma visão mais profunda do futebol, é ali, tipo, o Zico no Flamengo, o Donizete no Galo, entre outros. O Tostão, acho que no Cruzeiro. Então, assim, quem é os antigos ainda vai defender o Pelé. A geração mais nova não vai falar que é o Pelé. Mas, vamos deixar bem claro, o Pelé não entra em lista nenhuma, porque ele está acima de todos. O futebol, toda a mística, igual eu contei aqui da camisa 10, do craque, do gênio, não conta. Ele tá fora. O resto, aí você pode pôr, acho que aí o Messi é primeiro lugar, aí pode vir Zico, Maradona, Ademir da Guia e tantos outros craques aí. Mas o Messi tá acima de todos. Dos meros mortais, vamos dizer assim, o Messi foi o melhor. Ponto. Mas ainda dou uma ressalvazinha pro Gaúcho, tá? Eu acho que plasticidade, talento, aquela coisa, aquela magia que ele faz com a bola, aquele malabarismo que ele faz, aqueles dribles desconcertantes, jogadas geniais, eu acho que ele foi mais plástico. Quer dizer, que ele fazia mais, tipo, ele fazia arte com a bola. Ele fazia um show, um espetáculo. O Messi, como jogador de futebol genial, ele tá acima de todos. Então é isso aí, eu queria falar do Messi, o cara bateu o recorde, isso ia acontecer nesse jogo que passou, no próximo ele ia fazer um gol, ele ia passar o Klose, então era inevitável, eu acho que o Mbappé passa ele. Tem o Haaland fazendo os golzinhos, eu vou gravar um vídeo também agora falando dos jogos passados, então é isso aí, valeu, fui! Ó, não esquece, dá o like, eu tô te vendo aí, clica aí no botão, mano, pô, não custa nada, é só um like, mano. Não gostei. Dá o dislike, não tem problema. Aqui não vamos brigar por like, dislike, inscrição. O importante é ver, mano.